O que Deus tem falado muito é sobre estrutura. Não adianta a gente querer ter frutos, ter bens, crescer, enfim, se a gente não tem estrutura. E que tipos de estrutura? Estrutura espiritual, estrutura emocional e estrutura física para suportar a bênção, o crescimento, ter maturidade. E por que eu tô falando isso aqui? Porque eu acho que é importante. A gente vive num século onde o desejo de ter, conquistar, de ser, de crescer, expandir, assim, é surreal. A gente sempre tá nessa autocobrança. Só que a gente precisa entender que, além de um processo, é necessário estrutura. E antes de qualquer bênção, existe uma promessa que só vai ser cumprida quando você tiver estrutura para receber essa promessa. Vou dar um exemplo, também de um vídeo que eu vi. Falava sobre Davi, quando ele estava lá no campo cuidando das ovelhas, chega o profeta Samuel perguntando se tinha mais algum filho, e aí o pai de Davi fala, tem um meu que tá lá no campo cuidando das ovelhas, nananã, manda chamar ele. E aí naquele momento, Davi foi ungido a rei. Mas o que ele voltou? A vida dele mudou assim? Tipo, naquele momento ele já foi pro palácio e começou a reinar? Não, ele voltou pro palácio pra cuidar das ovelhas. E aí depois ele vai, tem a luta com o gigante e acontece todo aquele processo para estruturar o rei que ele se tornou. Então ele aperfeiçoou os treinamentos dele com luta para ele ser bom na guerra, enfim, e saber reinar da melhor forma. Mas Davi, ele precisou o quê? Ter estrutura emocional para lidar com as perseguições de Saul contra ele, para lidar com várias outras coisas que apareceram no meio do caminho, ter estrutura espiritual, porque ele estava lidando com Saul, que estava possuído por demônios, então ele tinha que estar em uma vida de oração, de intimidade com Deus, porque ele estava ali louvando para Saul, para que a perturbação que estava na mente de Saul saísse, para que o mal de Saul saísse. Então Davi louvava e tocava a harpa, né? E ele precisava ter o quê? Estrutura física, para ele se manter forte, para ele se manter ativo, aprender a lutar, aprender as melhores estratégias para combater ali. Enfim, gente, eu tava pensando nisso porque quando eu estava indo para BH, comentei aqui brevemente que eu peguei a 146, né? Por hora, na Fernão Dias, mas era porque dava. E eu até comentei isso com o Cauã na hora, falei assim, nossa, Cauã, se eu tivesse tido um carro nessa potência há anos atrás, antes de ser mãe, isso não tinha dado certo, não. Porque eu sempre amei velocidade, sempre amei coisas com adrenalina. Então, se Deus me desse isso anos atrás, o que teria acontecido, entendeu? Então, talvez eu não teria maturidade, não teria psicológico para lidar com as bênçãos. Então, tudo que a gente vive é processo, é dependência de Deus, é intimidade com Deus, é amadurecimento e é estar diante da direção de Deus. Entende? Então não vamos tentar acelerar as coisas, vamos respeitar os momentos, vamos nos capacitar, nos estruturar melhor, para que a gente possa, de fato, viver a promessa de Deus para a nossa vida. É necessário, sabe? Então, eu fiquei até pensando nisso, tipo, como eu orava antigamente. Deus, que eu vivo o meu propósito, que eu vivo o meu propósito. Sendo que o ponto não é o propósito final, mas sim o processo para que eu esteja pronta para viver o propósito. Então, para que eu viva aquilo, é necessário que eu tenha essa estrutura, sabe? Então, que as nossas orações possam ser: Deus, me capacita, Deus me dê estrutura, Deus me fortaleça, para que eu viva o fruto, para que eu viva o propósito, para que eu viva a promessa. Porque a gente fica ligado na promessa, mas é necessário esse tempo, sabe? E eu quis compartilhar isso com vocês.